usado todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom podermos estar aqui, mas antes de eu entrar na palavra, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A reunião de conselhos de ministros aqui de Mesquita. Eu estou muito feliz. Quem sou eu? A pastora Fátima, a pastora Adriana, Leia, Vandiara, a pastora Vandiara. Eu quero aqui publicamente a minha líder também, Michele Oliveira. Eu aprendi algo ontem, e quem está tem os meus contatos lá no status. Se você não tiver, por favor, pegue meu contato. Que nós somos árvores. E eu quero, assim, louvar a Deus. Pastora Adriana, dá para senhora acalmar seu coração? Ela é assim, imperativa. Eu trouxe um mimo, eu queria dar para todas vocês, meninas, meninos também, que eu vi os irmãos aqui na ajuda. Não, é um mimo que eu quero entregar a você, eu quero honrar a Deus pela sua vida. Aplauda a Deus pela vida da pastora Adriana. Tira uma foto aqui. Amém. A pastora Adriana é uma das mulheres assim que sempre confia naquilo que Deus tem confiado a nós. E esse ano, em janeiro, eu tenho aprendido muito sobre família. E essa semana está sendo bem corrido. Que pelo Dia Internacional da Mulher, muitas outras congregações nos convidam para ministrar. Nós estivemos ali dirigindo o culto da família no domingo, onde nós congregamos. E eu já tinha comunicado ao meu pastor que essa semana eu estaria ausente. Hoje nós temos um outro compromisso agora às 14 horas e temos um outro compromisso às 19 horas. Tudo em relação ao dia, né? E eu acho isso muito importante, pastora Fátima. Não sei se ela vai concordar comigo. Porque se Deus está nos levantando, nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? Porque alguém está se identificando com aquilo que Deus está falando conosco, né? Vidas estão sendo edificadas. Então, eu tenho aprendido que, como a Bíblia nos orienta a nós darmos bons frutos, não é isso, Leia? Então, eu tenho entendido que os bons frutos, nenhuma árvore dá fruto para alimentar a si próprio. O fruto da árvore, né, Rosinha, é para alimentar os outros. Então, irmãos, eu vou predominar o gênero masculino porque há homens aqui presentes. Aquilo que o Senhor tem te dado, não fica retendo, não. E eu quero publicamente honrar a Deus pela vida da pastora Adriana. Nós servimos ao Senhor e as mulheres da Pison, eu vou assim conceituá-las, sempre têm buscado nos honrar. Às vezes nós não temos os mesmos horários, mas eu quero honrar a Deus publicamente pela sua vida e por todas as mulheres que lhe auxiliam. Eu quero honrar a Deus pela vida da pastora Fátima, que eu acho ela linda. E eu tive a oportunidade de pregar na igreja dela, no filho dela. Olha só como é que Deus vai nos conduzir nos lugares. O pastor Edmilson, já conheço, ela esteve aqui. Eu falei, eu acho que eu estive aqui antes da pandemia, não foi, pastora? Antes da pandemia, sobrevivemos. Estamos aqui novamente, né? Quero honrar a Deus pela vida da Michele Oliveira, que é a líder de mulheres de onde nós congregamos. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Michele? Ela já recebeu uma porção aqui nessa manhã. A Michele é como a senhora, a pastora Fátima, tem 3 filhos, está sempre equilibrada. E eu tenho um de 15 anos, fica assim, desnorteado, entendeu? Então, olhe por mim, o Senhor vai nos ajudando. Quando a pastora Adriana nos convidou, nós estávamos num momento de recesso, e eu tive a oportunidade de reunir minha família num momento, alguns dias de descanso. É só para falar que eu estava em Arraial do Cabo, por isso que eu falei isso, entendeu? Eu falei, claro, com certeza eu vou, mas... Irmãos, nós somos muito felizes com Jesus, tá? Eu fiquei assim, meu Deus, vai ser uma reunião de mulheres? Como é que nós podemos falar? O Senhor me orientou a falar sobre um homem, um personagem masculino. Marcos capítulo 10, eu vou me utilizar do tempo propício, porque ainda tem o coffee break, e você vai querer participar do coffee break, correto? Evangelho de Marcos capítulo 10, e o Senhor já falou tantas coisas, irmãos, que eu registrei aqui, que eu tenho o hábito de ministrar com conteúdo de ensinamento, tá? Cada um tem uma forma. Marcos capítulo 10, do versículo
46 até o 52, o texto fala sobre o cego Bartimeu. E eu farei a leitura, as irmãs me acompanhem. Eu só gostaria que você, se você tiver com o seu bloquinho, se a sua Bíblia tiver um espaço para anotação, faça isso. Porque depois dessa ministração sobre oferta, a oração a qual o Senhor direcionou a nossa irmã Leia, a qual o Senhor tem falado sobre cura. Uma das bispas aqui da casa orou também sobre isso. Foi coisas que o Senhor ministrou ao coração. O texto diz em Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, esse texto narra-nos a história, ou descreve-nos a história, o ensinamento do livro de Marcos, e onde eu congrego esse trimestre, nós estamos estudando sobre ele. E eu costumo dizer que é nos cultos que nós denominamos ou nomenclaturamos como estudo bíblico, e a EBD é onde o Espírito Santo me inspira as ministrações. E o Senhor me direcionou: fale sobre Bartimeu. Bartimeu, que era filho de Timeu. A Bíblia fala que ele era cego. Alguns estudantes da Bíblia, alguns pesquisadores dizem que ele pode ter ficado cego ao longo do caminho. Entenda bem, eu não estou afirmando. Porém, alguns estudantes da Bíblia dizem que ele pode ter ficado cego ao longo do caminho. Alguns estudiosos dizem que ele pode ter se tornado cego ao longo da sua vida. Porém, são apenas relatos. E segundo a Bíblia, segundo esse texto, a Bíblia diz que Bartimeu, ele ficava ali à beira do caminho durante um tempo mendigando. Aí eu fui pesquisar, pastores e pastoras aqui presentes. A Bíblia relata que naquela época, Bartimeu, ele ganhou do governo autorização para mendigar, e ele recebeu aquela capa, e ele recebeu uma autorização para tornar-se pedinte, para tornar-se um coitado, para ter reconhecimento de dependência dos outros. Bartimeu recebeu uma capa para ser reconhecido como tadinho, como coitado. Ele sempre vai depender de alguém durante o período da sua vida, mas, e aí entra uma conjunção adversativa. Jesus passava por Jericó, a parte mais moderna da cidade, era onde Jesus estava passando. Tinha muitos administradores financeiros, homens de negócios, e a Bíblia relata que naquele local que era mais moderno daquela época, pela sua beleza, pela sua centralidade, a Bíblia vai relatar que parte daquele público que estava ali eram homens administradores, eram homens coerentes, eram homens conhecedores, eram homens que mexiam com a finança do governo romano daquela época. E Bartimeu, ele ficava ali, não só ele, mas outros mendigos que tinham recebido do governo uma capa para ficarem mendigando ali no caminho. E Bartimeu e outros mendigos se reuniam ali naquela localidade para eles ficarem pedindo, para eles pedirem algo para a sua subsistência, para que eles pudessem receber algo e vissem ali como: eu sou dependente daquilo a qual você me dá, eu preciso de algo que você me forneça, eu não tenho autonomia, eu não sou independente, eu estou aqui à beira do caminho pedindo aquilo que você pode me dar. E o que acontece? A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos que Jesus
curou, em algumas versões, diz que Jesus curou Bartimeu ali em Jericó. Em outras versões, em outras traduções, diz que Jesus curou Bartimeu quando saía de Jericó. Lucas diz que Jesus curou Bartimeu quando ele se aproximava de Jericó. Mas, tanto algumas traduções, eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos, algumas lições que esse milagre que Jesus realizou nos transmite. Por quê? Porque milagre, muitas das vezes, eu não posso explicar milagre, eu só tenho que viver. E assim o Senhor está fazendo conosco. Quem já recebeu a palavra do Senhor, faça assim: eu recebo. Milagres não se explicam. O que o Senhor fará na sua vida, você vai apenas ter que vivê-lo, glorificar ao nome do Senhor Jesus. E ali estava Bartimeu, e a Bíblia descreve, meus irmãos, que aquela atitude nos transmite algumas lições. Bartimeu, Jesus passaria por ali. E quando ele ouviu que Jesus passaria por ali, nunca mais a vida de Bartimeu foi a mesma. E ele entendeu que ele precisava do milagre daquele que era o dono do milagre. Bartimeu, ele entendeu que o dono do milagre poderia fazer alguma coisa por ele. O dono do milagre nessa manhã, ele pode fazer algo pela sua vida. O dono do milagre nessa manhã pode fazer pela sua família. O dono do milagre nessa manhã pode fazer pelos seus negócios. O dono do milagre nessa manhã pode fazer pelos seus filhos. O dono do milagre nessa manhã pode fazer pelo seu casamento. O dono do milagre nessa manhã pode fazer pelas suas finanças. Aleluias. A primeira lição, pastora Fátima, a qual o Senhor ministrou no meu coração a respeito de Bartimeu é: cuidado com pessoas que te oferecem capas com a intenção de fazê-lo dependente dos outros por parte da sua vida. Cuidado com pessoas que até te oferecem capas, mas não é com a intenção de vê-lo autônomo, não é com a intenção de vê-lo ilustre, mas é com a intenção de vê-lo na dependência. Existem pessoas que até querem nos ajudar. Existem pessoas que têm a intenção, e abre e fecha aspas, de nos ajudar. Mas a intenção, Rosinha, não é lhe ver andando com as suas próprias pernas. A intenção, Rosinha, é vê-lo: você está fazendo isso porque eu estou te ajudando. Você ainda está no meu cabresco. Você ainda está sobre a minha dependência. A capa fornecida a Bartimeu foi dada pelo governo daquela época, e aquela capa o condenava a uma vida de mendigo. Aquela capa o determinava como pedinte. Aquela capa o determinava como coitado. Aquela capa o deixava marginalizado à margem da sociedade. Cuidado com pessoas que dizem: vou te ajudar, mas você não consegue depois se ver livre delas. Você fica dependente daquelas pessoas. A intenção de quem entregou a capa a Bartimeu não era vê-lo independente, era vê-lo como uma pessoa dependente. E eu fui buscar o conceito, a definição de dependente, que não consegue se livrar de algo, ou possivelmente se torna um hábito aquilo que a pessoa recebeu. Interessante que um dos textos, o texto a qual a pastora que nos antecedeu leu, ela citou 1 Reis capítulo 4, 2 Reis 4, se não me falha a memória. E o texto vai descrever ainda, no livro de Reis, também a respeito de uma mulher, que aquela mulher era uma mulher que possuía bens. E aquela mulher, ela tinha um homem, segundo algumas pesquisas, que era o seu esposo, um fazendeiro da época. E ela observava o profeta. E a Bíblia descreve que ela o via como um santo homem de Deus. E a Bíblia diz que ela construiu em cima da sua casa um quarto para aquele profeta. E a Bíblia relata que ao construir um cômodo para aquele profeta, o profeta como forma de gratidão, porque quem é profeta sabe agradecer. Profeta, ele não só recebe, mas ele reconhece, ele é grato. E ele falou: num tempo determinado, você dará a luz a um filho. Ela falou: Senhor,
Eu habito no meio do meu povo. Aquela mulher, ela era uma mulher bem resolvida. E antes do profeta chamá-la, a Bíblia vai descrever que quando o profeta a chamou, ela ficou à porta, ela não invadiu o local que ela construiu. Sabe o que é que nós precisamos aprender? Porque a Bíblia toda, ela é pedagógica, a Bíblia nos orienta. Apesar de eu dar algo a alguém, apesar de eu semear na vida de alguém, não me dá o direito de ficar manipulando essa pessoa ou de ser invasivo sobre a vida dessa pessoa. Bartimeu, ele recebeu uma autorização, vai ficar mendigando, vai tornar-se dependente. E algo tremendo que o Senhor já tem dito aqui nessa manhã: a nossa dependência não deve estar em homens. Aprenda a depositar, aprenda a transferir a sua dependência total em Deus. E existe algumas características de pessoas que são dependentes. Elas se sentem o tempo todo responsáveis em realizar a expectativa dos outros. E elas são facilmente manipuladas. Pessoas que são extremamente dependentes, elas sentem-se na necessidade a todo tempo, na expectativa de agradar o outro. Ai, se ela não agradar o outro, ela se sente lá embaixo. Ela se sente totalmente desconstruída. E pessoas extremamente dependentes, elas são fáceis de manipulação. Porém, a Bíblia nos orienta em Filipenses capítulo 4, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 13. Antes do apóstolo Paulo dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele chama-nos a atenção para um verbo no infinitivo que ele diz, em primeira pessoa do singular: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Às vezes, minhas irmãs, nós pensamos, existem algumas pessoas que nessa manhã, como fomos orientados, estão vivendo na provisão e outras já estão na prosperidade. Não pense que se você que está na provisão, o Senhor lhe esqueceu, não. Ele tem o que você precisa diariamente. E se algum de nós já estamos vivendo na prosperidade, é para que você saiba e possa semear na vida de alguém. Abra sua Bíblia em Salmos de número 121, verso 1 e o verso 2. Olha o que a Bíblia nos orienta. Entenda uma coisa: aprenda a depender de Deus. A Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Quando eu aprendo, e muito me inspira, às vezes quando eu tenho oportunidade de ir no Parque Natural do Jericinó, e aquela parte principal da pista que a gente faz caminhada, eu fui muito inspirada pelo Espírito Santo quando eu olho aqueles montes ao redor. Quando o Salmo foi escrito, na época da escrita deste Salmo, a Bíblia relata que sobre os montes haviam deuses construídos, estátuas maiores. E o salmista declarou algo maior: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O salmista falou: não vem daqueles deuses, o meu socorro está acima, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Minha irmã, o socorro, a provisão, a tua necessidade, ela vem do Senhor, não virá de A, não virá de B. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Aprenda a tornar-se dependente de Deus. Quando eu leio o Salmo de número 23, meus pastores, a Bíblia vai nos dar uma outra orientação. O verso 1 e o verso 2: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante é que o verbo ser, ele continua sendo apresentado no presente. Olha quanto tempo foi escrito os Salmos, mas mesmo assim a Bíblia ainda diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque você está tão desesperado? Porque você está com essa expectativa em pessoas? Ao invés de aprender, como Paulo falou, a confiar e a transferir as suas expectativas para Deus. Quando eu leio o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 6 e 7, abra sua Bíblia, por favor. A Bíblia vai nos transmitir um outro ensinamento, e a Bíblia vai falar
que nós não devemos estar inquietos por nada. Não devemos estar inquietos por nada. E a Bíblia me dá uma outra orientação. Eu vou acompanhando tudo o que vai acontecendo nos cultos. A nossa irmã que orou, a Leia, e ela falou, coloca a mão na sua cabeça, porque o Senhor vai te dar paz para você dormir. Quando eu leio Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia me afirma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Olha que coisa linda, eu nem falei com a Leia esses dias, e o Senhor já estava nos dizendo, eu estou guardando o seu coração, eu estou guardando a sua mente, e a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para que ficar inquieto? Para que ficar desesperada? Para que você não ter noite de sono, que a Bíblia diz que até aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você precisa dormir, porque até no seu dormir Deus está cuidando de você. Porque você está desesperada, estressada, mal-humorada, você quer desenvolver uma úlcera, quer que a sua pressão eleve, você quer desenvolver uma diabetes, o Senhor quer que você esteja viva, para ver se cumprir a promessa a qual Ele determinou sobre a sua vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai nos orientar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A primeira lição que eu aprendo com Bartimeu é cuidado com pessoas que te oferecem capas para ter a intenção de te deixar dependente delas a vida toda. Você não está na dependência de homens. Você depende e você é cuidada pelo Senhor. Uma outra lição que eu aprendo a respeito de Bartimeu. Marcos capítulo 10, o versículo 47 e o 48. A Bíblia vai relatar que Bartimeu, ele começou, quando ele soube que Jesus passaria por ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E a Bíblia relata que quanto mais ele gritava, alguém pedia para que ele se calasse. Ele gritava e alguém pedia para que ele se calasse. A segunda lição, não desanimes com pessoas que tentam te desencorajar. Não desanime com pessoas ou por causa de pessoas que tentam te desencorajar. Entenda algo, você pode anotar isso aí, está com seu caderno, está com seu lápis? Entenda uma coisa, você nunca será criticado por pessoas que fazem mais do que você. Você não vai ser criticado por quem faz mais do que você, porque quem faz mais do que você não te critica. Quem faz mais do que você te motiva. Motivar é diferente de criticar. Quem sabe as pessoas que pediam para Bartimeu se calar estavam na mesma situação que ele. Ou pior do que a dele. Mas pediam para Bartimeu, ó, fica quieto. Cale-se, Bartimeu. Você nunca será criticado por pessoas que fazem mais do que você. Porque a intenção de algumas pessoas não é que você alcance o seu propósito. Possivelmente, e é um advérbio, indica uma circunstância, as pessoas que pediam para Bartimeu se calar estavam igual ou pior do que ele. E cuidado, é assim na vida. Quando Deus estabelece algo no seu coração, e você tem certeza de que Deus estabeleceu no seu coração, o adversário vai levantar pessoas para tentar interromper aquilo que Deus já declarou no seu coração. E você precisa ter maturidade para entender que pessoas que querem te paralisar estão na mesma situação que você ou está pior do que você. E não tem o desejo de vê-los avançando, progredindo. Porque quem é crente em Cristo Jesus torna-se pessoas melhores. Tanto é, para aquele que for alcançar a perfeição, nós que estamos à expectativa de nos tornarmos varões perfeitos, o alvo da igreja é os céus, é algo melhor. Pessoas que tentam bloquear aquilo que Deus já fez, já estabeleceu no seu coração, ou está igual a você, ou pior do que você.
A multidão não vai ter, já ministrei até sobre isso na prisão, a multidão não tem interesse em vê-lo, você se aproximar de Jesus. Não vai ter. A multidão não tem interesse em nos ver mais próximo de Jesus. Porque quem se aproxima de Jesus não continua a mesma pessoa. Quem se aproxima de Jesus torna-se uma pessoa melhor. Quem se relaciona com Jesus torna-se uma pessoa melhor. Impossível alguém ter relacionamento com o mestre e continuar no mesmo nível. A multidão não tem interesse que você se aproxime de Jesus. Muitas das vezes a multidão ela só segue Jesus pelo que ele faz. E Bartimeu ele entendeu que ele poderia seguir a Jesus pelo que Jesus era. Ele era aquele que poderia curá-lo. E nós já citamos esses textos aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 5, ou no seu aplicativo, ou no seu caderninho. O texto vai falar-nos a respeito de 4 amigos, que de repente, como essa casa aqui nesta manhã, estava cheia, porque aonde Jesus estava tinha uma grande multidão. E a Bíblia vai relatar que aqueles 4 amigos precisavam conduzir um amigo que era paralítico até Jesus. Sabe por quê? Porque amigo verdadeiro é aquele que te aproxima de Jesus. Ele faz o que for possível para fazer você chegar-se até Jesus. Amigos verdadeiros não vai te levar só para a multidão. Vamos ficar no meio da multidão, porque a multidão segue a Jesus. Amigos verdadeiros têm a intenção de conduzir você até Jesus. Como nós fizemos aqui nesta manhã, segura na mão dessa mulher, segura na mão dessa pétala, segura na mão desse irmão. Amigos verdadeiros vai dizer, hoje eu estou fraco, eu estou debilitado, mas os verdadeiros amigos não, eu vou orar por você, o seu nome está no meu caderno de oração, eu estou clamando pela sua casa, eu estou te cobrindo de oração. Amigos são aqueles que nos conduzem a Jesus. Se não dá para entrar pela porta, se não dá para entrar pela janela, abre um buraco no teto, mas eu quero levar ele até Jesus. Aleluias. E o que nós aprendemos? Não desanimes com pessoas que vão te tentar te desencorajar, porque você não vai ser criticado por pessoas que fazem mais do que você. Com certeza. E aqueles amigos conduziram aquele paralítico até Jesus. Entenda uma coisa, uma outra lição a respeito de Lucas capítulo 5. Haverá momentos, pastores, que nós teremos que carregar algumas pessoas. Mas quando Jesus trabalhar, eles vão precisar andar com suas próprias pernas. Haverá momentos que nós vamos ter que carregá-los. Segura de um lado, Rosinha pega do outro. Pastora Adriana vai, Leia, pega do outro e vamos levar. Esse é o processo até Jesus completar a obra e trabalhar. Esse é o chamado de um amigo. Às vezes nós temos que carregar alguém. Mas quando Jesus completar a obra e trazer cura, salvação, essa pessoa vai andar com as suas próprias pernas. Eu quero compartilhar com você, em Lucas capítulo 8, outro fato da multidão, que também estava ali. E a Bíblia diz, relata, que foram aproximadamente de 6 horas até aquela mulher do fluxo de sangue chegar até onde Jesus estava. Tinham aproximadamente ali naquele tempo, aproximadamente, não estou dando exatidão, 12.000 pessoas que aquela mulher enfrentou até chegar a Jesus. Por quê? Porque a multidão vai te oprimir. A multidão, ela vai tentar te impedir de chegar a Jesus. Você precisa manter o seu foco. Fique atento. Relacionando-se à multidão, terá mais pessoas para te desencorajar. Sabe o que é isso? Pessoas que vão tentar te fazer perder a coragem. Pessoas que vão tentar te desestimular. Pessoas que vão tentar lhe fazer perder o ânimo. Mas Jesus está lá para você manter o seu foco. Mas Jesus está lá para você manter o seu foco. E o que a Bíblia diz sobre isso, Tatiane? Para que eu não me desanime com pessoas que tentam me desencorajar. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que o Senhor disse para Josué. Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O vocábulo esforçar-se significa tire, Josué, força da fraqueza.
Eu não estou lhe dizendo que o caminho será fácil. Eu não estou lhe dizendo que haverá muita comodidade. Mas eu estou lhe dizendo todas as vezes que sentir-se fraco, tire força da fraqueza, porque eu sou contigo. Josué, esforça-te. Josué, esforça-te e seja corajoso. Oh, Jesus, fala para 2 ou 3 pessoas, mulher, ou meu irmão, tenha coragem. Seja alguém de coragem. Seja alguém que tire força da fraqueza. Deuteronômio, por favor, capítulo 31. Olha o que a Bíblia nos diz para nós não nos desencorajarmos. Agora o Senhor vai até Moisés, e Moisés nomeia Josué, e mais uma vez há uma palavra para Josué. Esforçai-vos e animai-vos, e não temais, e nem vos espanteis. Por que você quer desencorajar com pessoas que tentam te paralisar? Quando nós lemos o Salmo de número 23, mais uma vez, o verso 4, a Bíblia vai nos orientar que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Dentro do que nós temos buscado aprender, esse vocábulo, você tem o hábito de sublinhar ou não? Pode anotar? Ainda que é uma conjunção concessiva, mesmo que tudo pareça que vai dar errado, mesmo que o vento esteja ao contrário, mesmo que esteja tudo desencontrado, o Senhor está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, minha irmã, não temas, está tão diferente, você não está entendendo nada, não temas, não temas. E a Bíblia nos orienta, uma palavra que eu recebi, ministrada pelo esposo da irmã que nos acompanha, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, nós já vamos caminhar para o final por causa do nosso horário, meus irmãos. A Bíblia nos orienta, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que história é essa de você ficar desestruturada, desequilibrada? Infelizmente, eu falo aqui para mulheres, eu falo aqui, acho que eu deixei minha toalhinha aí, vê, Michelle? Eu falo aqui para mulheres e para homens, quem lidera sabe disso. Existem pessoas desequilibradas, um monte de crente desequilibrado. Se nós falássemos aqui, a respeito tá aqui. Se nós falássemos, tomássemos um café e falar, tá tudo bem com todo mundo aqui? Tá com cartão black, irmã? Entendeu? Limite da conta, tudo tranquilo? Meu irmão, é cada eita em cima de eita que a gente vai dando glória. E existem pessoas desequilibradas, nós acompanhamos, tá aqui, estou diante de pastoras, pessoas que perdem a paz, não dormem, não tomam mais gotinha, toma litro de Rivotril. Irmã, tá tudo bem, ó. Tá tudo tranquilo. E mais uma das coisas que me inspira, eu falo isso pra ela. A Michelle Oliveira tem 3 filhos. Eu falo isso brincando. Eu sou equilibrada porque as irmãs oram, eu também oro. Mas ela tem 3 filhos. O Pedro é o mais velho de 15. Tem o Miguel e a Ruth, menorzinho. A Michelle chega na igreja super... Gente, o que tem nessa irmã? É a presença de Deus. E quando o João era pequeno, chegando na igreja, ai meu Deus, coloca criança no carrinho, alguma coisa. Mas a gente acompanhando mais irmãs, que você fala assim, irmã, o que está acontecendo? Pessoas que você percebe, eu gosto do monte, eu gosto do mistério, mas umas pessoas, pastora Fátima, que você percebe desequilíbrio, Leia. Entendeu? Eu não sei se tem alguma profissional da saúde mental aqui, psicóloga, tem amigos psicólogas, mas tem pessoas que você percebe que não é o Espírito Santo, não é querer mostrar poder, é desequilíbrio. E o Evangelho de João 14, 27, a Bíblia diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? Eu tenho a paz do Senhor.
Quando você cumprimenta alguém com essa paz, é porque você tem a paz. O mundo pode estar em conflito. O mundo pode estar em guerra, mas a igreja está guardada na paz do Senhor. Se você quiser, coloque as mãos sobre a sua cabeça e é essa paz e fala: eu recebo a paz do Senhor sobre a minha mente. Eu recebo a paz do Senhor no meu coração. Eu torno-me alguém dirigido pelo Espírito Santo. Eu não sou desequilibrado. Uma terceira lição, Marcos 10, 49, pastor. Quando eu leio esse versículo, Jesus passa e ele simplesmente agora, ele manda chamar Bartimeu. O versículo 49 vai descrever que Jesus parou e mandou chamá-lo. Jesus mandou chamá-lo. E ao chamá-lo, a Bíblia vai dizer que ele fala assim: tem bom ânimo. Alguém fala: Bartimeu, tem bom ânimo, ele te chama. Jesus, ele não tem interesse em dar esmola, mas Jesus, ele quer nos entregar aquilo que nós precisamos. Jesus não vai te dar esmolas. Jesus vai dar o que você precisa. Se nessa manhã alguém precisa de recursos financeiros, estratégia, faz assim que os céus está liberando para você estratégia. Para você sair dessa dívida, desse emaranhado do cartão. Para você ser livre do cheque especial desse banco. Esse empréstimo que nunca acaba. Oh Deus. Em nome de Jesus, abra suas mãos. Os céus está te entregando. Os céus está te direcionando a você receber os recursos que você precisa. Jesus vai superar as suas expectativas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia relata que os fariseus, eles eram bem zelosos em dar esmolas, mas eles eram zelosos para mostrar para os outros: olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu dei. Era a determinação da lei de Moisés sobre as primícias, e é bondoso socorrer aos necessitados, e ainda é. Mas Jesus estava nos orientando que nós não precisamos ser manipulados por ninguém. Quando você está todo encralacado na dívida, você está sendo manipulado pelo banco. O banco está amando. O cartão de crédito, as operadoras do cartão de crédito estão adorando o jeito que você está. Os carnês, as financeiras, estão gostando desse jeito. É um pouco desconfortável, mas o Senhor tem nos ensinado. Existem pessoas que nos ajudam para dizer para os outros o seguinte: sabe por que a Léia está assim, toda bem apresentada? Foi porque eu ajudei. Sabe por que fulano está assim, bem apresentado? Foi porque eu fiz. Você fica na mão da pessoa. Você fica ali sendo manipulado. Jesus não nos dá esmolas. Jesus nos dá o que nós precisamos. Não precisa falar para ninguém não se exponha. Agora conta para Jesus, como os louvores daquelas irmãs do ciclo de oração cantava. Conta para Jesus aí o que você precisa e fala: Jesus, estou abrindo a minha mão aqui discretamente. Coloca na minha mão o que eu preciso. Que nesta manhã Ele está colocando nas suas mãos aquilo que você precisa. Jesus não vai nos dar esmola. Ele está nos dando aquilo que nós precisamos. E sabe por que às vezes o Senhor não permite que certas pessoas te ajudem? Para que quando a bênção, a provisão, o milagre, o recurso chegar, essas pessoas não digam: ela conseguiu por minha causa. Mas o Senhor não deixou essa pessoa te ajudar, para que você possa entender que o recurso, a provisão, tudo que você precisa veio da sua dependência de Deus. Fala para sua irmã que está do seu lado: o Senhor não deixou Ele te ajudar. Ele estava te poupando de receber esmola. Jesus só estava poupando você de receber esmola, porque Jesus não dá esmola. Jesus dá o que nós precisamos. E ali Bartimeu, ele foi até Jesus. A Bíblia vai nos orientar que Deus, Ele dá uma ordem. Jesus fala: Jesus está te chamando.
Jesus está te chamando. E o Senhor, eu imagino agora Bartimeu, ai, será que ele vai me dar? O que ele vai me dar? Aí eu lembrei, Leia, de Mateus capítulo 6, pastoras. Mateus 6, 31. Abriu aí? Leu? Até o 33. Mas, buscai primeiro o reino dos céus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão, Rosinha. Sabe o que eu aprendo? Vai priorizando o reino, que o reino vai priorizar você. Vai priorizando o reino, que o reino vai cuidar de você. Vai priorizando o reino, que o reino vai providenciar para você. A porta não abriu, eu não vou mais para a igreja. A porta não abriu, eu não quero mais isso para ficar em casa. Que isso, minha irmã? Quantas mulheres precisam de nós para visitarmos, para orarmos, para deixarmos uma palavra, para você liberar uma palavra, um louvor, uma oração. Vai priorizando o reino, que o reino vai te devolver. Ele devolve. E eu quero concluir essa palavra. Quando Bartimeu se levanta, a Bíblia diz que antes dele se aproximar de Jesus, vê se está na sua Bíblia assim, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa. Ele, lançando de si a sua capa. É interessante que antes dele se aproximar de Jesus, Leia, primeiro ele tirou a capa. Ele falou, eu não vou mais ser dependente de homens. Porque agora eu vou diante daquele que pode me ajudar. Quando Bartimeu tira aquela capa, a Bíblia registra que ele estava sentado junto ao caminho. Agora preste atenção, as bonitinhas aqui. Se eu estou sentada, eu estou me movimentando? Não. Se eu estou parada, eu estou me movimentando? Assim estava a vida de Bartimeu, parada. Quantos de nós, às vezes, a vida está assim? Parada. Vida financeira? Parada. O casamento? Parado. O chamado a qual o Senhor confiou na sua vida? Parado. Junto ao caminho, a vida de Bartimeu estava parado, até que ele foi ao encontro de Jesus. E o interessante, que sermos dependentes de algumas pessoas, nos roubam expectativa. Enquanto que ele estava com a capa, agora visualiza comigo, enquanto ele estava com a capa, ele estava parado. Ser dependente de pessoas paralisam as suas expectativas. Ser dependente de pessoas paralisam os seus projetos. Cuidado! Ah, mas eu estou recebendo isso aqui, assim eu estou, estou gostando, já me acostumei. Não, o Senhor tem mais para lhe entregar. Deus é um Deus de abundância. E eu tenho aprendido que Ele quer dar-nos uma vida plena. Bonita, você que é mais jovem do que eu, levanta e anda, minha querida, vem cá. Eu já vou para 4.2 em mais, irmã. Quero ficar assim, igual essas irmãs. Se eu encher, coloca aqui água aqui para ti. Vida plena. Só um pouquinho, tá? Senão as irmãs vão me enganar. Enche esse copo. Enche esse copo. Enche esse copo. Enche esse copo. Boa, querida. Amém, igreja. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Obrigada. Deus quer fazer você transbordar para outras pessoas. Deus quer fazer-nos transbordar para outras pessoas. Quando nós estamos dependentes de pessoas, paralisamos os nossos projetos. Deus quer mudar a nossa história. Desprenda de expectativas de pessoas e aprenda a confiar em Deus. E eu quero compartilhar com você aqui rapidamente, para nós concluirmos, alguns atributos que em Deus nós podemos mudar a nossa vida. Interessante que Deus é lindo, que foi ministrado isso aqui de manhã. Primeiro atributo que eu aprendo com Bartimeu, pastora Adriana: expectativa. Bartimeu é aquele que estava na qualidade de esperar que alguma coisa iria acontecer. Ele sabia, Jesus está passando. Alguma coisa vai acontecer porque Jesus está passando. Quando eu abro a minha Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11, é profético, receba essa palavra para a sua vida. Quando o Senhor diz-nos: eu é que sei
que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que é isso? Deus vai fazer mais do que você espera. Deus vai superar as suas expectativas. Tenha em Cristo expectativas. Quem tem expectativa, pastor Edmilson, ele tem projetos de mudança de vida. A segunda lição, Bartimeu teve iniciativa. Alguém falou isso aqui também. Iniciativa. Iniciativa. Ação daquele que é o primeiro a propor. Eu sei que ele pode agir, mas eu vou fazer a minha parte. Eu sei que ele pode agir, mas eu vou fazer a minha parte. Qual foi a parte que Bartimeu fez? Eu vou gritar: Jesus, filho de Davi. Essa história de que eu tenho um projeto, Deus vai fazer milagre. Você está recebendo uma porção aqui nessa manhã. E você vai para casa, liga o ar-condicionado. Pá, agora eu vou ficar Netflix a tarde toda. Não fazer nada, não vai viver milagre, meu irmão. Vidas de milagres dá trabalho. Bartimeu gritou: olha, eu vou ter uma iniciativa. Ação daquele que é a primeira a propor. O que você quer da sua vida? Qual é a sua expectativa? Eu quero tornar-me uma mulher melhor. Então ande com mulheres melhores do que você. Eu quero me tornar um homem de honra. Ande com homens melhores do que você. Aonde nós vamos nos tornar melhores? Andando com pessoas piores do que nós. Nossa, mas que egocêntrica, Tatiane. Não, minha irmã. É somente a verdade. Como eu vou me tornar alguém melhor? Andando com pessoas piores do que eu. Bartimeu teve iniciativa. O último atributo que me faz entender, tornar-me um agente de mudança: coragem e disposição. Coragem é você ter firmeza. Disposição é você ter ânimo. Foi da minha época esse desenho, né? Ó vida, ó céus. Salário só aumentou R$18. Ó vida, ó céus. Vai fazer o quê, minha irmã? Vai ficar se lamentando o tempo todo? Vai ficar chorando o tempo todo? A Bíblia nos orienta a nós termos ânimos e sermos firmes. Bartimeu gritou até Jesus o chamar. Bartimeu gritou até ele ser chamado por Jesus. Se Deus estabeleceu no seu coração um propósito, seja firme. Temos que ter firmeza. Existem muitas pessoas, pastor Edmilson, não sei se o senhor vai concordar comigo, que são instáveis. A multidão, ela é instável. Ela estava ali, onde Jesus estava, porque o que Jesus podia fazer? Tem pão, vai multiplicar pão, vai multiplicar peixe, vai curar. Começou com 70, diminuiu para 12, somente 3. Porque a multidão é instável. Instabilidade vem de incerteza, de negação. Às vezes as pessoas pensam, mas fulano não anda com a multidão. Não ando com a multidão, porque a multidão, ela é instável. Quando Bartimeu foi chamado por Jesus e ele levantou-se, a Bíblia diz que ele tirou aquela capa. E ao tirar a capa, ele estava dizendo: eu estou deixando o meu estado de miserabilidade. Eu estou deixando o meu estado de dependência. Eu estou deixando meus apegos emocionais. Eu estou deixando os meus traumas. Eu estou largando aquilo que impede de eu me aproximar de Jesus. Existem alguns apegos emocionais, Leia, que nos impedem de nos aproximarmos do Mestre. Que tipos de apegos emocionais, Tatiane? O que são apegos emocionais? Sentimento individual ou interno. A sua felicidade, eu coloquei aqui alguns exemplos. Pessoas que a felicidade dela depende de outra. Sabe aquela mãe? Ai, se meu filhinho de 25 anos não estiver feliz, eu vou morrer por ele. Minha irmã, levanta e anda. Se meu filho, reage. Se meu filho com 20 anos, 18 anos, já fala grosso. Se ele não puder fazer isso, toma aqui o seu café no copo. Toma aqui a sua roupinha passada. Eu sou meia coronel do BOP, irmã.
lava sua sunga, irmão, levanta e anda. Que história. Antes era um tênisinho de 20, 30 reais, agora o tênis é 400, então lava sua sunga, lava sua roupa, entendeu? Levanta e anda. Meu filho, larga essa capa de dependência. E quantas de nós, eu vou falar em relação às mulheres, às vezes nós somos muito dependentes da felicidade do outro. São, simplesmente, nós chamamos de apegos emocionais. Não tem opinião própria. Quantas mulheres não têm opinião própria, pastoras? É isso, irmã? É. Aí daqui a pouco Rosinha tá com outra. Ué, irmã, não era isso? Ai, toda sem graça. Não tem opinião própria. E a Bíblia nos orienta a nossa palavra ser sim, sim, não, não. Passar disso é procedência do maligno. Apegos emocionais. O que os outros pensam tem muita importância. Ai, será que se eu colocar uma acrigel, eu não coloco porque eu tenho uma alergia incrível, irmãs. Ai, a irmã vai pensar o que eu com a acrigel? Os cílios de bonequinha, vai pensar o que eu com cílios de bonequinha? O meu cabelo, se eu fizer umas luzes, o que a irmã vai pensar? Ai, irmã loura. Ai, se a irmã me ver fazendo uma caminhada, o que a irmã vai pensar? Eu com roupa de caminhada, o que a irmã vai pensar? Claro que você é prudente, você não vai pegar uma roupa de caminhada, irmã, não tem necessidade.